estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. 16. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graça, e este era samaritano. 17. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Os 9. 18. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? 19. E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Deus pode se sentar. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Agradeço a Deus por essa rica oportunidade. Agradeço ao pastor também que tem nos dado a oportunidade e muitas das vezes tem acreditado na gente mais que a gente próprio, né? E eu creio que Deus vai nos capacitando a cada dia. É verdade. A gente não pode negar, a gente tem que, o pastor mandou, a gente tem que ir, né? Que ele sabe o que está fazendo. E Deus deu essa mensagem que é a cura dos 10 leprosos. E os leprosos aqui, irmãos, nessa época, eram pessoas que tinham lepra. E essas pessoas, elas eram afastadas, muitas das vezes excluídas das suas famílias, muitas das vezes rejeitadas por ter a lepra. E elas tinham que ficar num lugar ali separado, né? A gente vai pensar assim que é como se fosse a Covid, né? Quando veio a Covid, a gente, quem pegava o Covid tinha que ficar separado, tinha que ficar isolado, muitas vezes das suas famílias, poderia ir à igreja e na casa dos familiares. E a lepra nessa época, então, ela causava muita tristeza, né? Muita dor das pessoas, né? Muitas vezes tinha que pagar seus afazeres, aleluia. Era uma doença ali que afetava aquelas pessoas. A palavra do Senhor vai dizer que os judeus, os samaritanos, eram pessoas que eles não combinavam, né? Eles não se davam, né? Mas quando a lepra vinha, eles ficavam no mesmo lugar, né? Muitas vezes a lepra unia eles. Louvado seja o nome do Senhor. E o tema proposto para essa mensagem, aleluia, é edificando a fé um dos outros. Aleluia. Pergunta que eu faço, irmãos: nós temos edificado a fé um dos outros? Aleluia. Deus me tocou para trazer essa mensagem, porque primeiramente Ele vinha falando comigo, louvado seja o nome do Senhor, que nós precisamos edificar a fé um dos outros. É verdade. Aleluia. E trazer 4 pontos aqui, irmãos. E o primeiro vai falar o encontro, sobre o encontro. Jesus, em sua jornada para Jerusalém, passou por uma aldeia onde 10 leprosos se aproximaram, clamando por sua ajuda. A gente vê que Jesus ali estava em direção a Jerusalém e ele passava entre 2 lugares, entre Samaria e Galileia. E ali ele passando por uma aldeia, ali tinha 10 leprosos nessa aldeia. E muitas das vezes Jesus ele está passando. Muitas das vezes Jesus, né, ele passa em nossas vidas. A gente tem um encontro com Ele. Se você não teve um encontro com Jesus, é a oportunidade de ter um encontro com Ele. E eles aproveitaram aquela oportunidade que Jesus estava passando por ali. Eles viram uma oportunidade ali de cura. Oh, aleluia. Aleluia. Eles viram uma oportunidade de estar sendo sarados. E a gente vê que todos aqueles 10 leprosos, eles tiveram fé que Jesus podia curar eles. Aleluia. Aleluia. E em segundo lugar, é a cura. Jesus, com sua autoridade e poder, mandou mostrar seus sacerdotes como exigia a lei, e eles foram curados no caminho. Obrigado. Aleluia. Aleluia. Na época,
As pessoas que tinham lepra, elas tinham que ir até os sacerdotes, aleluia, para que os sacerdotes, eles olhassem, eles avaliassem se a pessoa estava curada. E ali tinha todo o procedimento, aleluia, desse processo de cura. Mas aí Jesus afirma que era para eles irem até os sacerdotes, e pelo caminho, né, eles já receberam a sua cura. Louvado seja o Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muitas das vezes, né, irmãos, Deus ele também está operando, Ele está curando o nosso filho. Eu creio, Senhor. Aleluia. Ele não deixou de agir, Ele não mudou, Ele é o mesmo. Deus, Ele tem feito muitas coisas na nossa vida, assim como a irmã veio aqui e contou o seu testemunho. Aleluia. Aleluia. Mas a gente vê, né, irmãos, que as igrejas, elas estão cheias de louvores ao Senhor. E louvores ao Senhor é muito bom, a gente ouvir louvores ao Senhor, a gente adorar o Senhor. Mas nós temos ouvido muito pouco testemunho. E os testemunhos, ele vem muitas das vezes edificar a nossa fé. Aleluia. Eu não sei se já aconteceu na minha vida, se já aconteceu na vida de algum irmão, de ouvir um testemunho de um outro irmão, e aquilo que aconteceu na vida daquele outro irmão, surgiu uma vontade na minha vida também de acontecer, e eu também tive aquela mesma experiência que aquele irmão teve. E a nossa fé, muitas das vezes, ela é edificada dessa forma. Mas nós temos guardado aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, nós temos retido em nossas vidas. Não somente na igreja, né, mas às vezes a gente fica ali no meio dos nossos familiares, no meio da sociedade onde andamos, nós não temos mais testemunhado o que Deus tem feito, às vezes por vergonha, às vezes por timidez, às vezes porque eu não preparei o testemunho. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é através dos testemunhos, irmãos, que muitas das vezes alguém está querendo desanimar da caminhada, e ali aquele testemunho, ele vai fazer a pessoa prosseguir, a pessoa, aleluia, se encher. Louvado seja o nome do Senhor. Não podemos reter aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Devemos nos preparar, aleluia, para falar daquilo que Deus tem posto em nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. E em terceiro lugar, a gente vai ver nessa mensagem a gratidão. Todos aqueles 10, eles foram curados. Mas a gente vai ver que só um deles teve gratidão. Aleluia. A gratidão, no entanto, apenas um dos 10 leprosos, um samaritano, voltou para agradecer a Jesus e louvá-lo. E esse alcançou a salvação da alma. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vê que a fé, ela anda juntamente com a gratidão. Aleluia. E a gente vê que esse ele alcançou, aleluia, a salvação da alma. Ele quis ir além do que aqueles 10, aqueles 9. Ele quis ir além. Ele não foi só curado fisicamente, mas ele alcançou a salvação da alma. Louvado seja o nome do Senhor. Pedi para o irmão colocar, meu filho colocar em 2 Tessalonicenses 1:3. Deus, tu és Irmão Daniel está lendo 2 Tessalonicenses 3. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como é justo, porque a fé de vocês tem crescido cada vez mais. E o amor de todos vocês, uns pelos outros, também transborda. Aleluia. Glória a Deus. É gratidão, irmãos. A gente vê que a gratidão, Jesus ele nos ensina em todo o tempo. A gente vê que quando Jesus multiplicou os pães e peixes, louvado seja o nome do Senhor,
A primeira atitude que ele teve, ele tinha 5 pães e 2 peixes. Né? Tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças. A primeira atitude não foi pedir para Deus multiplicar, mas o que ele fez foi agradecer. É agradecer, né? É agradecer mesmo no pouco. Mesmo que não tenha possibilidade, mesmo que seja impossível. Aleluia. Assim como a irmã contou aqui. É gratidão. Aleluia. Então esse samaritano, ele teve gratidão. E Jesus salva independente de quem for. A gente vê pelo samaritano. Aleluia. E Jesus, ele vai na contramão. Ele não vai do jeito que nós pensamos ou do jeito que nós queremos. E às vezes a gente acha que é do jeito que a gente queremos. E a gente precisa fazer a vontade dele. Muitas das vezes a gente quer fazer a nossa vontade. Aleluia. Mas a vontade do Senhor é perfeita. E em quarto lugar, aleluia, vai falar da salvação. Jesus, ao ver a fé e a gratidão do samaritano, o declarou salvo. Oh, Deus poderoso, aleluia. Aleluia. Olha, aquele samaritano, ele voltou. Pai de infinita bondade. Aqui 17 vai falar, e respondendo Jesus disse: não foram os 10 limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te, e a tua fé te salvou. Aleluia. Aquele samaritano, ele alcançou a salvação, porque ele voltou para agradecer a Deus. Ele se humilhou na presença de Deus. Ele se esvaziou de todo ele em gratidão a Deus. Aleluia. E a gente vê, irmãos, que a fé ela é o caminho para a salvação. Então precisamos edificar a fé um com os outros. Aleluia. Nosso principal alvo é a salvação. Não importa, aleluia, com as coisas deste mundo, não importa aquilo que vem acontecendo nas nossas vidas ou aquilo que conquistaremos em nossas vidas. A principal riqueza do homem é a salvação. É o que Deus tem de melhor para nós. A riqueza maior, porque o Senhor, ele vai falar na sua palavra que uma alma ela vale mais que toda a riqueza deste mundo. Com a salvação, aleluia, é a melhor riqueza que o homem pode conquistar. Aleluia. Devemos cuidar das nossas famílias, devemos viver este mundo, podemos viver este mundo da melhor maneira, podemos fazer tantas coisas, aleluia. Mas a principal prioridade em nossas vidas é a salvação. Aleluia. E esse estrangeiro alcançou a salvação. E cada um de nós está aqui, aleluia, é porque cada um de nós temos gratidão por Deus. Senão nós tínhamos vindo e tínhamos voltado. Aleluia. Mas é através do que Deus tem feito em nossas vidas, nós temos seguido a caminhada. E precisamos continuar, irmão, proclamando aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Continuar, aleluia, amando uns aos outros. É sem reserva, irmão. É independente, aleluia. É independente, aleluia, de cultura. É independente se o irmão é mais sério, ou se a irmã não olhou para ele hoje. Aleluia. Deus, ele não quer divisão dentro da casa dele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer que a gente esteja uns aos outros, orando, amando aos outros, não olhando o defeito dos outros, mas olhando a qualidade dos outros. Aleluia. Motivando o irmão, motivando a irmã na fé.
Está difícil, não, mas Deus tem resposta. Aleluia. Precisamos continuar com fé, caminhando, aleluia, edificando a fé uns dos outros. Aleluia. Porque um dia alguém falou para nós, um dia alguém testemunhou, um dia alguém se dispôs, deixou sua família na sua casa, se esforçou para levar a palavra de Deus para nossas vidas. E assim nós temos que fazer a mesma coisa, porque foi de graça. Nós não pagamos nada, não foi cobrado nada, aquilo que Deus tem nos dado. E a gente precisa fazer da mesma forma. E assim muitas almas, né, irmãos, vão ser alcançadas. Muitas vidas vão ser alcançadas através da sua vida. Creio que Deus, aleluia, Ele é poderoso para cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria convidar os irmãos, no curso que a gente está fazendo uma oração. Aleluia. Glória a Deus. Aqueles que querem, que Deus venha usar mais e mais para a obra de Deus, mais e mais para edificar até uns dos outros. Eu gostaria de